Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bom, Caio. Antes de mais nada, Caio, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que você está começando a postar vídeos que você dirige, né, por Vancouver, com a câmera posicionada no painel do carro, para mostrar, né, as áreas, né, as regiões aqui, as pessoas que estão ainda no Brasil, poderem conhecer melhor a cidade, né, à distância, não é isso, Caio? Sim, na semana passada eu tinha feito um teste, né? E só pra ver, né, como é que fica a qualidade e tal. E ontem eu postei um vídeo de 20 minutos andando por uma região residencial aqui de Coquitlam. E é muito interessante. Vale a pena dar uma olhada lá no blog. E um vídeo de 20 minutos. E aí, a nossa ideia é postar também outros vídeos com outras atrações de Vancouver, né, cara? Não, a gente vai. Esse final de semana a gente já vai fazer mais um, né? E então a gente vai começar a fazer isso com certa frequência. Principalmente agora que o tempo tá bom, né? Tem que ser agora, né? É. Caio, hoje temos uma grande novidade para contar para os nossos ouvintes. Posso já adiantar alguma coisa? Guilherme, vamos deixar pro final do programa. Mas então nenhuma palhinha para o início do programa? Bom, a única coisa que eu posso falar é que em breve nós vamos mostrar um produto do Canadá para brasileiros que vai realmente ajudar todos os brasileiros a terem sucesso aqui no Canadá. Então, para vocês que estão nos ouvindo agora, aguarde até o final desse programa que nós iremos dar mais detalhes sobre esse novo produto do Canadá para brasileiros. Antes da gente falar sobre isso, né, sobre a grande novidade, nós iremos responder hoje não tem um tema específico o programa vai ser responder perguntas sobre estudo, trabalho e imigração para o Canadá. Se você tem alguma dúvida e deseja que nós possamos responder no próximo programa, é só enviar um e-mail para atendimento@canadaparabrasileiros.com. Caio, então vamos para a primeira pergunta. É o Marlon Prado. Ele escreve em seu nome, ele fala: olá, Caio, ele chegou no Canadá, diz que está sozinho, está um pouco perdido, vai estudar 2 meses de inglês numa escola, e ele pergunta: é pouco eu estudar 2 meses de inglês? É uma pergunta que a gente sempre recebe, né, Guilherme? Pode ser pouco, pode ser suficiente, pode ser mais ou menos, né? Depende, na verdade, como é que ele vai estudar, né? E como é que ele vai se dedicar durante esses 2 meses. A gente recomenda que se ele tiver a oportunidade dele estudar aí 3, 4 meses, ajuda. Mas também se de repente ele estudar aí 2, 3 meses ou até 4 meses e só andar com brasileiro, né? Não se dedicar, aí nem sei, aí 6 meses vai ser pouco. Eu diria ainda, Caio, eu diria para o Marlon que esse tipo de orientação vai fazer parte, entre outras coisas, já dando mais uma dica, do novo Sim. produto que nós vamos lançar em breve. Exatamente. Então, Marlon, fique atento, ouça o programa até o final, que você vai entender o que eu estou dizendo. Sim. Aí, Caio, o Marlon ele faz uma pergunta: onde é melhor lugar para comprar eletrônicos no Canadá? E aí ele adiciona: é mais barato eu ir comprar em Seattle, né? Seattle é uma cidade nos Estados Unidos que fica a 3 horas, né, de carro aqui de Vancouver. Aonde é o melhor lugar para comprar eletrônico e se vale a pena ir para Seattle? É a pergunta dele. Bom, os Estados Unidos ele é um pouco mais barato, sim, para comprar. O único problema é que ele teria que pagar, depende de quanto que ele gastar lá, ele teria que pagar a taxa quando ele estiver voltando para o Canadá, né, o imposto. Então, aí depende do que ele comprar e depende do que for declarado. Mas o preço, assim, a diferença não é muito grande. Depende do que ele comprar, né? Vamos supor, se ele for comprar iPad, iPhone, as coisas em gerais, assim, da Mais Apple, barato. aí é praticamente o mesmo preço, não tem diferença. Agora, tem muita gente que vai para os outlets, né, de Seattle, comprar roupa, algumas coisas, então isso a gente já ouviu né, depoimento de algumas pessoas que falam que é bem mais barato. Mas E aqui, não esqueça que tem a taxa, né, o imposto.
Se ele não for para Seattle, Marlos, se você decidir não ir para Seattle, aqui em Vancouver tem 2 lojas, a Best Buy, né, uma rede americana que também tem lojas aqui, e a Future Shop. As duas competem em preço, então se você vê o preço tá mais barato na outra, você pode imprimir o flyer, né, ou a oferta na internet e levar lá que eles batem a oferta. Geralmente é preço bem semelhante. Né? Sim, elas têm o preço bem semelhante, então é como você disse, a Future Shop e a Best Buy. Cara, o segundo e-mail é o Luciano, não tem o sobrenome dele aqui. Ele faz uma pergunta um pouco longa. Vamos. Não. A pergunta longa é o terceiro e-mail. Mas de qualquer forma, o Luciano diz: eu sou estudante de ciência da computação. E aí ele faz uma primeira pergunta: será que valeria a pena, após concluir minha graduação, partir direto para um mestrado ou doutorado aqui no Brasil e depois disso trabalhar no Canadá? Ele disse vale a pena, depois de completar a graduação, ainda fazer um mestrado e doutorado no Brasil, né, pelo que eu entendi. Sim. E aí sim, né, finalmente vir trabalhar no Canadá. Bom, o que ele falou ele concluir a graduação dele agora e depois um mestrado no Brasil e depois vir para o Canadá. É um plano a longo termo, né? Fica até difícil a gente prever como é que vai estar toda essa questão de imigração e trabalho daqui, sei lá, 3, 4 anos. E eu não sei, talvez eu tentaria... porque ele também mencionou no e-mail dele a respeito da questão financeira, né? Quem sabe que não é barato você fazer, né, mestrado, doutorado, e você fazer uma viagem. Então, eu aconselharia ele fazer o mestrado ou doutorado dele, se realmente ele quiser vir para o Canadá, seria fazer aqui. Porque isso daria para ele a chance dele poder trabalhar depois do mestrado ou do doutorado e já, né, ter um bom caminho para a imigração. Não, até adicionando nisso, Luciano, o Caio, ele está dizendo isso, e até gostaria de lembrar que o Caio fazia análise de sistemas no Brasil, trancou a faculdade, veio para o Canadá e não voltou mais para o Brasil desde então, né, cara? Migrou. Eu tranquei, né? Porque era a única opção, né? Não dava para deletar, né? Não tinha um botão deletar. Então eu tranquei porque era essa única opção legal que dava para fazer. Então, realmente, eu tranquei no último ano e larguei tudo e vim. Não, tá trancado. Será que tá trancado até hoje sua faculdade? Deve estar. Eles que estão com a chave, né? Eu não tenho. Tá bom, aí o Luciano faz mais uma pergunta. Ao concluir minha graduação, seria melhor focar no idioma, juntar uma grana, ele diz, né, um dinheiro, já que não sou rico, e daí ficar antenado nas oportunidades de trabalho no Canadá. Se ele diz que é melhor ele juntar dinheiro, claro, né? A gente sempre comenta aí de planejamento, né? Que você começou 1 ano e meio antes de vir para o Canadá juntar dinheiro, eu também, né? E até a gente respondeu, né? Eu não lembro mais, um leitor que falou, o Canadá é só para quem tem dinheiro, e a gente contou, eu contei brevemente a minha história e a sua, e a gente mostrou que não é bem assim. É mais um planejamento e juntar dinheiro, então você está certo, sim, Luciano, em fazer esse tipo de planejamento, juntar um dinheiro e focar também no estudo do inglês antes de tentar trabalho ou imigração para o Canadá. Sem dúvida nenhuma, dinheiro e inglês, né, vem antes das palavras trabalho e imigração, né, cara? Sim, definitivamente eu focaria no inglês, já desde agora, desde hoje. Porque isso está sendo cada vez mais um requisito para você imigrar e estudar no Canadá. Então já começa a focar no inglês, sim, sem dúvida. E que isso com certeza vai economizar muito dinheiro. Porque se ainda você tem um tempo para ficar no Brasil, que seja 2 anos, 3 anos ou 1 ano, se você se dedicar no inglês, e quando eu falo se dedicar no inglês, não estou falando para você amanhã ir lá numa escola de inglês, se matricular e começar. Não, até começar a estudar por conta própria mesmo, né? Se você começar a fazer isso, em 1 ano o seu inglês ele vai estar bem melhor, o que significa que você vai conseguir economizar dinheiro quando você se matricular para algum curso de inglês. Né? De repente, ao invés de você começar no nível básico, ou intermediário básico, você já entra no nível mais avançado ou intermediário avançado, e se você for ver, você consegue economizar aí pelo menos uns 2, 3 mil dólares, né? Então tem muita gente que espera para começar a aprender inglês quando chega no Canadá no primeiro dia de aula, mas você não precisa esperar, ainda mais que você
pelo que eu tô vendo, você tá fazendo um planejamento que vai ser daqui a um tempo, né? Use esse tempo que você tá ainda no Brasil e estuda inglês. Sim, sim. Cara, eu acho que o Luciano vai estar também bem interessado, acho que tem tudo a ver com o que ele está perguntando, bem interessado no produto que o Canadá Brasileiros vai lançar e a gente vai anunciar no final desse podcast. Sim, exatamente. Então, a mesma... Vai cair assim como uma eu luva falei, pro Luciano. vai cair como uma luva. Então, Luciano, continue nos ouvindo que não avance, né? Não avance o vídeo, o áudio aí. Continue nos ouvindo que a gente vai lançar um produto e vai dar detalhes daqui a pouquinho. Sim. Caio, vamos para o terceiro e-mail do Edson Sugimoto. É um e-mail bem longo, muito simpático, por sinal, né? Às vezes a gente recebe uns e-mails, né? A gente já leu nos e-mails anteriores, o pessoal às vezes criticando até a nossa postura. Em compensação, a gente recebeu um e-mail aqui extremamente simpático do Edson. Sim. O Edson, ele começa parabenizando o site, agradecendo muito, ele coloca em caixa alta muito, que ele sempre tira as dúvidas através do site. E aí ele é um e-mail bem longo, eu até marquei aqui as dúvidas dele, ele fala sobre a vida dele, sobre o planejamento dele. Aí ele faz a seguinte pergunta: com o meu visto faltando alguns meses para expirar, para que eu possa estender esse visto é necessário me matricular antes em um novo curso ou depois da aceitação da extensão? Então o que eu entendi ele quer vir para fazer um estudo de trabalho e ele quer saber como ele estende esse visto já estando no Canadá. É isso que o Edson precisa saber. Ele vai vir com o visto, né, o visto SW1, que é para fazer estudo e trabalho, por um ano, né? Bom, então ele vai receber o visto, a permissão de estudos dele por um ano. Então para deixar claro aí, qual que é essa parte aí onde você está finalizando o seu curso e você precisa entrar num outro e para poder renovar seu visto. Vamos tentar falar o mais claro possível. Você vai vir para estudar um ano. Vamos supor que seja de janeiro a dezembro. Quando chegar em setembro, outubro, você já deve estar com algum outro curso em mente já, ou já conversando com a escola ou com uma faculdade, para você poder se matricular e obter os documentos da escola. Então, lá para setembro, outubro, você acha uma faculdade, aí você se matricula nessa faculdade, né, para uma data futura, provavelmente no ano seguinte. A faculdade ela vai te dar uma carta de aceitação, e aí você já dá a entrada no seu pedido de extensão com pelo menos 2 meses e meio antes do seu visto expirar. Então, se o seu visto expirar no dia 31 de dezembro, já... tenta até a segunda quinzena de outubro, no máximo, tá enviando a sua extensão. Para você poder receber, para você poder ter uma resposta antes do seu visto expirar. Ótimo, Caio. Aí ele prossegue, o Edson prossegue, perguntando, ele faz alguns comentários e diz: seria possível, por exemplo, me matricular num college de 2 anos e continuar trabalhando? Porque o planejamento dele é fazer o estudo de trabalho, né? Sim. E depois, possivelmente, se matricular num college que também permite trabalhar. Isso é possível? Como que funciona isso? Ele vai ter que parar de trabalhar, ele vai poder continuar trabalhando nesse processo de extensão de visto? Então, esse trabalho que ele acho que se referiu é em relação ao programa de estudo e trabalho, né? Sim, sim. Não, você não vai poder continuar trabalhando assim que você terminar os seus 6 meses da parte do trabalho do seu curso, você tem que parar. Qualquer tempo a mais que você fizer é ilegal. Então você não pode trabalhar mais do que você estuda, isso é uma regra, e você não pode fazer isso. Então a partir do momento que você entrar numa faculdade, você vai ter que seguir agora as regras dessa faculdade. Aí se esse curso que você está fazendo nessa faculdade tiver alguma opção de trabalho, normalmente você não vai ter essa opção de trabalho nos primeiros meses. Algumas faculdades, elas obrigam você a estudar por 6 meses para depois emitir um visto de trabalho. Aí você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E você também, de repente, tem uma parte aí do trabalho que faz parte do curso que você
poderá trabalhar depois que você concluir a parte do estudo. Mas, para responder essa pergunta de uma forma bem clara, não, você não vai poder continuar trabalhando e assim que você entrar na faculdade, aí você vai ter que seguir as regras do programa dessa faculdade. Aí ele faz uma outra pergunta que também te recebe com uma certa frequência, uma pergunta boa. Será permitido eu manter um estudo noturno e trabalho diurno e vice-versa? Eu acho que, acho que antes de fazer essa pergunta, acho que tem que entender o pressuposto do visto, né? Quando você vai pedir o visto, você tem que comprovar já ter todos os recursos da viagem, independente de se você vai trabalhar desde o início ou depois no programa, né? Então, às vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta e falam assim, eu vou economizar dinheiro. Na verdade, tanto importa, porque todos os programas de estudo que permitem trabalhar no Canadá, eles são sempre meio a meio, ou seja, você sempre estuda metade do tempo de horas, né, e trabalha a outra metade de horas. E só para completar a pergunta, mas eu vou completar, mas é um assunto que a gente acho que compensa fazer num outro podcast, mas eu vou dar só uma ideia sobre esse tópico. Ele falou, para estudar noturno, né, eu trabalho diurno. O ponto é o seguinte, aqui no Canadá tem faculdade pública e faculdade privada. As faculdades privadas, elas são muito mais baratas do que as públicas. As públicas para... Desculpa de interromper, então é o inverso do Brasil. Então é o inverso, porque isso que você está falando é bastante importante. Sim. Então aqui no Canadá é o inverso, é mais barato a privada, na verdade a pública aqui é mais cara. Né? Sim, a pública ela é muito cara para quem não é canadense ou não é permanente residente. Ela é muito cara, ela também, inclusive... É difícil às vezes de entrar por causa da questão dos documentos e você tem que ter um inglês realmente avançado. Já a faculdade particular, a faculdade privada, ela é muito mais flexível na questão do inglês e também ela é muito mais flexível na questão do pagamento. Inclusive você consegue até parcelar o seu curso em alguns meses. Aí realmente depende da faculdade, então não tem nem como eu entrar em detalhe, né? E faculdade privada raramente tem período noturno. Muito difícil achar uma faculdade que tenha período noturno, uma faculdade privada. A pública já é mais fácil, mas faculdade privada particular é difícil achar curso noturno. Essa coisa de estudar à noite e trabalhar durante o dia é uma coisa muito que tem no Brasil. Aqui não é muito dessa, não é assim não. Principalmente no inverno, né, cara? No inverno escurece 4 horas da tarde, né? O pessoal quer ir pra casa, né? Aqui normalmente a pessoa, quando ela estuda, quando ela tá fazendo uma faculdade, ela faz realmente a faculdade. O máximo que ela tem, às vezes, é um trabalho aí temporário, ou nas férias, ou uma coisa que não tome muito tempo. É bem diferente em relação ao Brasil isso. Sim, inclusive eu acho que a gente pode até, né, em breve fazer um podcast só sobre college, porque tanto eu quanto você, nós fizemos college, né, eu confesso que eu não consegui terminar os 2 colleges que eu fiz aqui no Canadá, né, e você completou, então acho que daria um bom tema, né, daria um bom assunto sim. no podcast. Sim. Caio, aí vamos para mais uma pergunta do Edson. Ele diz, tem um amigo que mora em Montreal, ele falou que nesse ano o Canadá fechou os pedidos de imigração. Seria isso apenas para o pedido de residente permanente ou para intercâmbio? Primeiro, o intercâmbio continua, acho que houve uma confusão, né? Sim. Primeiro que a imigração não fechou os pedidos, se você tem uma oferta de trabalho, você consegue imigrar para o Canadá, e eu acho que a imigração está indo exatamente para esse lado, a gente já comentou, né, no programa passado, no programa anterior sobre isso. E com relação ao intercâmbio, o Canadá vem batendo recorde. Hoje é o principal destino de estudantes brasileiros, né, de inglês principalmente. Sim. E o que eu acho que o amigo dele comentou em relação ao, né, que o Canadá fechou o processo de imigração é que está tendo uma pausa no processo federal até o começo do próximo ano, 2013. Mas para quem tem proposta de emprego ou está fazendo um PhD, isso daí continua, o processo não parou. É mais para os processos abertos das pessoas que não têm, né, uma oferta para trabalhar em alguma empresa. Então, realmente, eles deram uma pausa aí pelos próximos 6 meses. Aí tem mais uma pergunta. Aí ele pergunta sobre o SkyTrain. Quer dizer, o metrô de superfície aqui de Vancouver, né? Sim. Ele pergunta se é parecido com o do Brasil.
Eu não saberia responder porque eu nunca andei num metrô de superfície no Brasil. Ele falou do monotrilho, né? Também nunca Não. andei. Na verdade, o metrô daqui o Skytrain é um metrô, ele só fica subterrâneo nas três. Downtown? Nem downtown, né? Porque tem agora uma outra linha. Mas eu não saberia, porque eu não sei qual que é o monotrilho que ele tá se referindo aí, mas é um metrô. É um metrô, pô. É rápido. Eu acho que é uma. Eu acrescentaria aí que o Skytrain não tem maquinista. Né? Ele é controlado por uma central com computadores, né? Então você vai ver, se você vier para cá, que não tem ninguém dirigindo, né? Sim. Pelo menos dentro do trem, né? Sim. Aí ele faz mais uma pergunta, o passe mensal, ele fala sobre o passe, né, de transporte, né? Ele fala direito ao uso, se é uso ilimitado, se ele pode usar o quanto quiser no mês. Se você tem o passe mensal da zona 1, 2 ou 3, você pode usar ele ilimitado, não tenha nenhuma restrição em relação à quantidade, né, quantas vezes por dia, no dia você vai utilizar. Inclusive, se você tem esse passe mensal, você pode tanto pegar o metrô quanto o ônibus ou até o C-Bus, que liga, né, o centro da cidade até North Vancouver. Então não se restringe apenas o metrô, mas você pode usar todos os meios de transporte público com o mesmo passe, e quantas vezes quiser no dia. Aí o Edson faz um comentário até, né, engraçado, que ele diz que ele ficou surpreso quando a gente comentou num podcast passado que os pubs, as boates aqui, 2, 3 horas da manhã, elas acendem a luz e terminam, fecha, né, param de funcionar. É assim mesmo, né? O que a gente falou. Sim, é verdade. É verdade. Então vai pra balada mais cedo. Uma última pergunta, temos mais uma pergunta dele. Mais uma coisa sobre a homestay. Ele vai ficar um mês na homestay e depois ele pretende alugar um apartamento. E ele pergunta se ele poderia conseguir ajuda nossa. Não, sem dúvida nenhuma você pode contratar sim a nossa ajuda, inclusive para vir pro Canadá, né, cara? Sim, sem dúvida. Não, diga. Só completar que inclusive ele pode procurar até no Canadá para brasileiros, né, outras pessoas que estejam anunciando. Eu não recomendo muito, porque daí a gente não recomenda morar com brasileiro, né? Mas se ele quiser achar algum apartamento ou uma casa, às vezes tem um brasileiro que está saindo e anuncia e para achar alguma outra pessoa para pegar o lugar, né? E também a gente tem um artigo no Canadá para brasileiros com alguns sites de procura de apartamento, que também facilita bastante, e que eu posso inclusive colocar os links no post desse podcast. Sim, Caio. E quer dizer, basta entrar na capa do Canadá para brasileiros e clicar em classificados. A seção classificados, que ele poderá ver anúncios, né, diários sobre pessoas que querem dividir apartamento, né? O serviço é completamente gratuito, né? Sim. Caio, aí vamos para mais uma pergunta. É uma pergunta da senhora Rosana Ré. Ela é cirurgiã, dentista e psicóloga. Aí ela diz que gosta bastante do Canadá e que ela está interessada em migrar para o Canadá. E aí ela gostaria de saber a nossa opinião. Aí ela faz a pergunta: é possível dar entrada na aplicação sem ter trabalho ou é necessário primeiro ter algum trabalho para iniciar o processo? Quer dizer, ela tem interesse em vir para o Canadá, tem pelo jeito 2 faculdades, né, psicologia e odontologia, e ela pretende aí, talvez quando aposentar, vir para o Canadá. É possível, Caio, migrar dentro desse perfil? Olha, eu acho um pouco difícil. Mesmo porque agora a imigração ela deu essa pausa para quem não tem uma oferta de emprego, né? E também conseguir uma oferta de emprego ainda estando no Brasil não é fácil, né? A gente já comentou anteriormente, não é fácil você sair do Brasil com uma oferta de emprego. Mas, né, ela falou que ela tem, né, 50 anos. Eu não acho que é tão simples, né? Porque tem eu até acrescentaria que tanto a área de odontologia quanto psicologia, elas necessitariam de uma adaptação. Não é possível você exercer essas 2 profissões com a formação no Brasil aqui no Canadá. Tem que fazer toda essa verificação e tem que ter um inglês fluente, ainda mais para essas 2, né, áreas. E daí também ela pergunta se tem a possibilidade de montar uma loja brasileira.
pois ela tem um irmão que também tem interesse nisso. Aí seriam 2 processos de imigração, porque você não pode migrar com seu irmão, né? E nem, inclusive, pedir o sponsorship, né? Que seria a reunião familiar depois. Então, vocês 2 teriam que migrar, né? Ou um deles. Eu não sei, eu sugiro que você faça o teste no site do consulado. É um teste que pergunta diversos pontos em relação à experiência profissional, idade, educação, e eles te dão um resultado para saber se você está apta para imigrar, para entrar com pedido, né? Para enviar o pedido de imigração do processo federal. Então, assim, uma coisa que a gente pode adiantar é que o fato a idade ela pesa, né? Porque depois de, acho que se não me engano, 41 anos, você tem uma pontuação menor no quesito da idade. E tem a questão do inglês também, que precisa ter um inglês fluente. É que eu tô só lendo o e-mail, ver se tá faltando alguma coisa. Então, daí só no final ela falou assim, quanto aos idiomas, estou estudando inglês e francês. Foca bastante em um deles. Se você tem mais facilidade em inglês, foca bastante no inglês. Porque um deles vai ser o principal na sua aplicação. Então, foca bastante. E lembre-se que tem que ser você tem que passar no teste do IELTS. Então também a gente sugere que você dê uma pesquisada sobre o IELTS, que é o teste para você, é o teste da imigração. Atualmente, para emigrar para o Canadá, tem que ter um inglês avançado, mais do que isso, o IELTS, né? A gente sempre repete e comenta isso, é importantíssimo. E a profissão, né, a sua formação e profissão, ela deve estar na lista de profissões em demanda, né, no Canadá. Então, existem esses critérios básicos antes de você, né, tomar qualquer outra ação aí no seu projeto. Mas não só para Rosana, acho que mas para todo mundo aí que está ouvindo que tem intenção de migrar, que está ouvindo esse podcast, no site, eu vou colocar esse link no post, né, no meu blog. E tem uma página no site da imigração que você pode responder algumas perguntas e testar para ver se você tem a pontuação suficiente. Então a gente realmente recomenda que você faça isso. Legal, cara. Então vamos encerrar essa parte do podcast de respostas a ouvintes. Tá certo? Tá legal então, Guilherme. Bem, Caio, chegou a hora de contar a novidade que a gente prometeu no começo do programa. Vamos contar então? Vamos lá, Guilherme. Caio, antes de você já descrever o novo produto do Canadá para Brasileiros, permitem fazer aí um comentário prévio a respeito, né, desse produto. Sim. Caio, eu diria que o Canadá para Brasileiros já há 7 anos tem ajudado muitos brasileiros a virem estudar ou mesmo a se estabelecerem aqui no Canadá, né? O nosso foco sempre foi passar para os nossos clientes, da melhor forma, como conseguir realizar, né, esse tão sonhado sonho canadense. Tanto eu quanto você já passamos por todas as etapas, né, aqui no Canadá, de um brasileiro no Canadá. Já tivemos todos os tipos de visto, já fizemos diversos, né, pedidos de extensão de visto. A gente já estudou inglês, a gente já fez faculdade e depois, né, finalmente, a gente imigrou para o Canadá. Então, todos os clientes do Canadá para Brasileiros puderam sempre, né, da nossa agência online, puderam sempre contar com essa nossa consultoria e orientação, com a nossa experiência, né, aqui no Canadá. E esse sempre foi um dos diferenciais da nossa agência online. Então, dentro disso, né, a grande novidade é que nós iremos contar hoje é que esse novo produto é para todos os usuários do Canadá para Brasileiros. Quer dizer, independente da agência, né, que você escolher, você vai poder adquirir esse novo produto. Não é isso, Caio? E o produto é um curso exclusivo nosso e direcionado para todo mundo que deseja ter um intercâmbio ou mesmo uma vida de sucesso no Canadá. Estaremos lançando em breve o nosso intercâmbio VIP. É um curso de áudio e vídeo com mais de 10 horas de duração. E nele você vai encontrar orientações detalhadas sobre como planejar, economizando tempo e dinheiro na sua viagem de intercâmbio. Inclusive, esse curso já está gravado. Foram mais de 3 meses de produção entre gravação de áudios e videoaulas. Nós, inclusive, contratamos uma professora canadense que vai fazer parte desse novo, diria, pacote VIP de intercâmbio. Sim. É isso, cara? Sim, esse pacote VIP, ele tem um curso de inglês,
com dicas preciosas de como você se virar em inglês nas situações mais comuns e cotidianas. Caio, então nós teremos esse curso de inglês gravado por uma professora canadense, e nós teremos também nesse mesmo pacote o curso que eu e você gravamos, dando, acho que são mais de 10 horas, né, de aula, dando toda a orientação que o estudante brasileiro precisa para ter um intercâmbio de sucesso. Não é isso, Caio? Sim, sim. E, Guilherme, a gente observa com frequência aqui no Canadá intercambistas que não conseguem atingir o objetivo maior da viagem. E quais seriam, né, os erros capitais, né, dos estudantes de intercâmbio que você mais observa, Caio? Bom, Guilherme, o primeiro é o de voltar para o Brasil sem conseguir aprender inglês direito. Eles voltam com um nível de inglês abaixo do que eles poderiam ter. Sim, Caio, eu até adicionaria aí como um segundo erro que, né, a gente observa com frequência, é a falta de planejamento e de orientação, né? A falta de planejamento. Você não planeja a viagem de forma adequada e acaba perdendo, às vezes, um tempo precioso na sua viagem, né? Não, sim, sem dúvida. A falta de informação é outro problema grave. E quando a gente fala falta de informação, é em relação a visto, leis, tudo que envolva, né, o estudante estrangeiro. Então, nesse áudio, a gente contou histórias pessoadas, inclusive uma inédita minha que aconteceu comigo há 6 anos atrás, que eu nunca tinha falado e que você insistiu para eu contar. Então eu contei essa história e, sem dúvida, a falta de informação é um problema muito grave dos intercambistas. Caio, e acho que essa história pessoal, ela vai ajudar muita gente que está vindo para cá, porque não só essa história, como outras que a gente conta nesse curso, vai ajudar, sem dúvida nenhuma, as pessoas a não cometerem o mesmo erro que a gente, né, quando era estudante de intercâmbio, chegou a cometer, né, nesse trajeto aí, né? Sim, sim, sim. E, Caio, aí um quarto ponto que a gente observa, um quarto erro capital, né, do estudante de intercâmbio, que é o mais doído, né, que é o estudante gastar uma quantia de dinheiro que ele talvez necessariamente não precisa ter gasto no intercâmbio, né? Então, nesse curso nosso, né, o intercâmbio VIP do Canadá para Brasileiros, nós iremos contar de forma detalhada como você planeja a sua viagem e utiliza os seus recursos financeiros da melhor forma, assistindo, né? Ou, no caso, essa aula é ouvindo, né? Ouvindo o curso, sem dúvida nenhuma, você vai ter dicas e pontos, aspectos que vai necessariamente, é garantido, você vai economizar um bom dinheiro na sua viagem de intercâmbio, né? Caio, e aí eu acho que prosseguindo aí nessa apresentação, né, a primeira apresentação, né, do nosso produto, eu gostaria também de lembrar que além, né, dessas aulas, a gente também inclui nesse curso aulas interessantíssimas, né, sobre cultura canadense, sobre o canadense, como é viver aqui, né, dicas de como você, né, do dia a dia aqui no Canadá. A gente dá dicas valiosas de como fazer compras no supermercado e, é óbvio, né, economizar dinheiro, né, comprando comida aqui. A gente dá dica de como planejar a sua viagem desde você lá no Brasil até a sua chegada aqui no Canadá, né, Caio? Não, sim, são 10 horas de áudio, Guilherme, sobre todos esses temas. Então, é dividido em diversos módulos. Então, e além disso, o usuário do Canadá para Brasileiros vai receber ainda um curso online de inglês, né? Com a professora canadense que a gente contratou para fazer esse novo produto. Então, se você deseja ter sucesso no Canadá, economizando tempo e dinheiro, não deixe de adquirir esse novo produto. Então, Caio, para fechar, né, esse podcast, que eu acho que talvez tenha ficado um pouco até mais longo devido a essa apresentação, o novo produto, o intercâmbio VIP do Canadá para Brasileiros, você vai ter nele 2 produtos. Um é um curso exclusivo e inédito gravado por nós, né, pelo Caio, né, que está em Coquitlam, e por mim, que está Sim. aqui em Vancouver, sobre como ter um intercâmbio de sucesso, e atrelado a esse curso, paralelo a esse curso, né, melhor dizendo, nós oferecemos um curso online também exclusivo de inglês. Nós contratamos uma professora canadense que já estava acostumada a dar aula para brasileiros, né, e ela vai dar dicas
muito úteis desde a primeira vez que você vai falar inglês, que é no avião, até a sua chegada no homestay, os seus primeiros dias aqui no Canadá. Sem dúvida nenhuma, muito, muito útil esse curso. A gente está feliz de poder hoje compartilhar com os milhares de leitores, né, ouvintes do Canadá para Brasileiros, essas informações, que antes eram exclusividade dos nossos clientes, dos clientes da nossa agência, não é isso, Caio? Sim, sim. E algumas pessoas podem estar se perguntando agora, como é que eu faço para me inscrever, né, nesse programa? Então, esse detalhe a gente vai anunciar no próximo podcast. Mas, de qualquer forma, fique atento, não perca o próximo podcast, porque a gente vai ter uma promoção para as primeiras 100 pessoas que se inscreverem no programa, no curso. Tá certo, Caio. Então vamos encerrar aqui. Na próxima semana a gente vai a gente vai descrever as informações aí complementares e finais de como você se inscreve nesse novo produto do Canadá para brasileiros. Legal, Guilherme. Então eu tô até aliviado da gente poder ter anunciado isso hoje. Eu também, foi um trabalho longo, né, árduo, né? Sim, meses. Eu até tô brincando com você, foram 3 modems. Esse trabalho consumiu 3 modems. Eu tive que trocar um modem aqui de casa 3 vezes durante todos esses 3 meses, né, de gravação, né? Foi muito bom, foi excelente. A gente colocou a nossa experiência de 7 anos aqui no Canadá, no seu caso, 7 anos eu tô aqui, você tá 8, né? Sim, sim. Quer dizer, uma experiência de quase uma década aqui no Canadá. A gente colocou em áudio, né, gravado, né? Você vai poder baixar no seu iPod e ouvir as aulas. E também tem esse curso de inglês que é inédito, sem dúvida nenhuma. A gente fez o roteiro do curso de inglês, né? A gente definiu e escolheu uma professora que tivesse, né, afinidade com o estudante brasileiro, e são aulas indicadas para as pessoas que estão vindo para cá e estão inseguras de começar a falar inglês. Então ela vai dar esse primeiro empurrãozinho aí, né, na entrada no Canadá, né, cara? Não. Tá bom, Caio. Então é isso. Então vamos parar de falar por aqui. No próximo podcast, então, a gente vai dar mais detalhes sobre esse curso. Tá bom, Caio. Continua gravando imagens do seu carro. Continua dirigindo com a câmera. Ah, tá. Pode deixar. Tá bom, tá. Então tá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Tchau, Guilherme. Tchau.